Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo. Senhor, purifica meu coração e os lábios para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. Evangelho dessa sexta-feira está em Marcos 3, de 13 a 19. Dia 24 de 1 de 2025. Jesus subiu ao monte, chamou os que desejava escolher, e foram até ele. Então Jesus constituiu o grupo dos 12 para estivesse com ele, para enviá-lo a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Constituía assim os 12. Simão, quem deu o nome de Pedro, Tiago, João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois traiu. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Jesus aqui iniciou com esses 12 homens a igreja, que hoje se chama Igreja Católica. Jesus escolheu esses homens simples, pescador de peixe, povo dali da região, preparou esse povo durante um tempo. Escolheu esses 12 homens, se juntaram ali com ele, chamando de amigo, irmão. Preparou essas pessoas, esse grupo de pessoas para iniciar a Igreja Católica Apostólica Romana, que desses 12 se multiplicou tanto que hoje ninguém sabe nem contar quantas pessoas tem. Se fala aí em mais de 2 bilhões de pessoas. É gente muita, né? Isso significa que a igreja é obra de Deus. Porque os inimigos tentaram destruir ela. Começou lá com Judas Iscariote, começo da igreja primitiva, que ele tentou com a traição a Jesus. Mas ficou 11, e esses 11, depois colocaram outro no lugar, ficou 12, e daí foi crescendo, e chegou hoje, o tamanho que está hoje. Isso indica que essa igreja é de Deus. Já teve na história da igreja papas errados e não conseguiu destruir esta igreja, porque essa igreja tem a promessa de Jesus. Nenhuma força desse mundo destruirá, porque ela vai prevalecer até o fim, até Jesus voltar. Quantas guerras, quantos Hitlers desse mundo já tentaram destruir? Judas Iscariotes tentaram destruir. Começou com ele, mas não conseguiu. Meus irmãos, cada notícia ruim que eu mesmo vejo, ouço na igreja, eu fico mais católico ainda. Porque eu vejo que essa igreja é de Deus. Porque ninguém conseguiu destruir ela até hoje. Só se cumprir naquela promessa que Jesus falou.
ela vai ficar até o fim, até ele voltar. Esses 12 homens de Deus, que depois formaram mais homens e mulheres de Deus, e está aí até hoje a Igreja de Jesus, que é católica, apostólica, romana. O resto é conversa. O único que pode fundar uma igreja é Jesus, porque morreu na cruz por ela. Depois ressuscitou. Se um dia alguém vir disposto a morrer na cruz e ressuscitar, aí eu acredito que nessa igreja. Mas enquanto não acontecer isso de novo, não vai acontecer, porque já aconteceu. Né? A igreja é una, católica, apostólica, romana, é santa. Ai, Carlos, mas tem muitos pecadores, tem muito acontecendo muita coisa, não interessa. A igreja é santa. A igreja é formada daqueles que levam a sério, daqueles que é verdadeiro, não é através de mentiroso. Os mentirosos estão dentro dela, aí já é outra coisa, é outra igreja, não é católica. Os mentirosos que estão dentro dela, os Judas que está dentro dela, é uma igreja falsa, formada desse povo, que fica aí fazendo, aprovando certos tipos de lei, que não é de acordo com a vontade de Deus. Então a igreja de Jesus Cristo, ela é católica, ela é verdadeira, ela não mente, ela não aprova o mal, o pecado. Ela é contra o pecado, ela veio para destruir o pecado, para tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Os queridos irmãos e irmãs, vale a pena a gente sofrer, se preciso for, por essa igreja, porque ela é de Deus. Ela é a igreja de Jesus. Ela é aquela que veio, que foi fundada para salvar toda a humanidade, a todos nós. Então vale a pena a gente seguir, obedecer à sã doutrina da salvação, que é transmitida por ela. Não interessa se lá no meio da turma tem gente errada, fazendo besteira e falando besteira. Importante é que nossa igreja ela é católica, apostólica romana, e Jesus prometeu que ela prevalece até o fim, até ele voltar novamente. Nem que seja 2 pessoas ou 3, mas vai continuar firme e forte na fé, até Jesus voltar na glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.